Na tarde de 4 de agosto de 2018, Letícia Moura, de 29 anos, preparava seu apartamento em Belo Horizonte para uma conversa que esperava ser apenas tensa. Grávida de 7 meses, ela acreditava que finalmente resolveria uma disputa familiar por herança. Mas aquele encontro se tornou o último. Para a polícia, a cena do crime era um quebra-cabeça. Teria sido um mal súbito, um acidente? A dor da perda se misturava com a angústia da incerteza, deixando a família sem respostas. Até que um detalhe esquecido sobre a mesa da sala, um rascunho de acordo e uma caneta em comum, começou a revelar uma trama de ganância e crueldade. Esta é a investigação completa do crime que transformou um berço montado à espera de uma vida em um memorial silencioso da mais brutal traição familiar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Em agosto de 2018, Letícia Moura, com 29 anos, acreditava que a tarde seria dedicada a resolver um impasse familiar. Grávida de 7 meses, ela esperava uma visita em seu apartamento em Belo Horizonte. O visitante era seu cunhado, Douglas, de 35 anos. O propósito do encontro era discutir a partilha de um imóvel, herança deixada por sua sogra, falecida meses antes. A comunicação que antecedeu a visita foi direta. Douglas enviou uma mensagem de texto, afirmando que passaria em sua casa para uma conversa de adulto, sem briga. Para Letícia, a proposta parecia razoável. A situação exigia uma solução, e o diálogo era o caminho esperado. A disputa se arrastava desde maio, quando a mãe de seu marido, Rafael, faleceu. O inventário do pequeno apartamento, localizado em uma área valorizada da cidade, havia se tornado um ponto de discórdia. Douglas argumentava que Letícia e Rafael não precisavam do imóvel. Ele, por outro lado, enfrentava dívidas e via na venda da propriedade a única saída. O casal resistia. O apartamento representava uma memória familiar e uma segurança para o futuro da criança, que estava para chegar. A tensão entre os irmãos era conhecida por parentes próximos, mas nunca havia escalado para ameaças ou violência física. Naquele dia, Letícia preparou o ambiente para uma negociação. Ela esperava que o cunhado trouxesse documentos, propostas e argumentos financeiros. Acreditava que a conversa, embora desagradável, terminaria com um acordo ou, no mínimo, com um novo prazo para a decisão. A sua condição de gestante, em sua visão, impunha um limite de respeito que não seria ultrapassado. Ela estava em sua própria casa, um espaço que considerava seguro. O apartamento, localizado no bairro Padre Eustáquio, era simples. Ao lado da sala onde receberia Douglas, ficava o quarto do bebê. O berço já estava montado, aguardando a chegada da filha. A rotina de Letícia era tranquila, dividida entre o trabalho como balconista de farmácia e os preparativos para a maternidade. Ela era descrita por amigos e familiares como uma pessoa serena e religiosa, com uma forte ligação com a sogra que havia perdido. Ao aceitar o encontro, Letícia não imaginava o que estava por vir. Sua decisão foi baseada na lógica de que problemas familiares se resolvem com diálogo, mesmo que difícil. Ela não tinha motivos para suspeitar que a promessa de uma conversa civilizada era uma fachada. Para ela, a visita de Douglas era apenas um passo burocrático e emocionalmente desgastante, mas necessário para seguir em frente. Aquele convite, no entanto, não era sobre resolver o passado. Era sobre encerrar um futuro. A conversa que ela esperava ter nunca aconteceu da forma que imaginou. Aquele encontro foi o último evento de sua vida. Letícia Moura tinha 29 anos e trabalhava como balconista de farmácia. Sua rotina era estável, construída ao lado do marido, Rafael, um motorista de aplicativo de 32 anos. O casal vivia em um apartamento simples em Belo Horizonte, no bairro Padre Eustáquio. O imóvel, localizado em um prédio antigo, possuía uma sala estreita com cozinha integrada e um quarto principal. Naquele período, a vida dos dois girava em torno de uma expectativa central: a gravidez de 7 meses de Letícia. Ela esperava uma menina. O apartamento, embora modesto,
já refletia os preparativos para a nova fase da família. Um dos cômodos estava completamente transformado em um quarto de bebê. O berço já se encontrava montado. Pequenos detalhes e arranjos indicavam a proximidade do nascimento. Era a representação física de um futuro planejado. Pessoas próximas descreviam Letícia como uma mulher serena e de fé. Sua personalidade era calma e ela evitava conflitos. Mantinha uma relação muito próxima com a sogra, que havia falecido poucos meses antes do incidente. Essa ligação familiar era um pilar em sua vida e tornava a disputa pela herança ainda mais delicada para ela. O universo de Letícia era pequeno, focado na família, na religião e no trabalho. Era a construção de um ninho, um ambiente de segurança sendo cuidadosamente preparado para a chegada da filha. Um futuro que seria permanentemente interrompido. A origem do conflito familiar começou em maio de 2018, após o falecimento da sogra de Letícia. A causa da disputa era um imóvel. A propriedade era pequena, mas localizada em um bairro valorizado de Belo Horizonte. A mãe de Rafael e Douglas havia deixado o bem como herança para os 2 filhos. A partir do início do processo de inventário, as divergências sobre o destino do apartamento se tornaram evidentes. Douglas, o irmão mais velho, defendia a venda imediata do apartamento. Ele tinha dívidas e precisava do dinheiro para quitá-las. Seu argumento principal era que Letícia e Rafael não necessitavam do imóvel com a mesma urgência que ele. Para Douglas, a propriedade representava uma solução financeira para seus problemas pessoais. Ele insistia que a venda era a única opção lógica e justa para a situação. Letícia e seu marido, Rafael, não concordaram com a proposta. Eles resistiram à venda. A discussão sobre o destino da propriedade se tornou um assunto central e recorrente na família. O que começou como uma conversa sobre burocracia de inventário rapidamente se transformou em um impasse. A herança, que deveria ser um legado, tornou-se uma fonte de tensão. A sombra daquele imóvel pairava sobre a relação dos 2 irmãos, criando uma divisão que se aprofundava a cada nova conversa. No dia 4 de agosto de 2018, no início da noite, Douglas cumpriu o que havia anunciado. Ele chegou ao prédio onde Letícia e Rafael moravam, no bairro Padre Eustáquio. Vizinhos relataram tê-lo visto entrar no local. Carregava consigo uma pasta de documentos. Sua presença no edifício foi registrada, mas sua saída não foi notada com a mesma clareza. Horas se passaram. A rotina da cidade continuou e a noite avançou. Foi quando Rafael Moura, o marido de Letícia, retornou do trabalho. Ao entrar no apartamento, encontrou a esposa caída no chão da sala. Ela estava imóvel. Imediatamente, ele acionou os serviços de emergência. A equipe de socorro chegou ao local, mas constatou que não havia mais o que ser feito. Letícia Moura estava sem vida. O corpo apresentava sinais de agressão, indicando que a morte não fora resultado de uma causa natural. A perícia inicial confirmou a violência. A tragédia, no entanto, era dupla. Devido às agressões sofridas pela mãe, o bebê de 7 meses também não resistiu. A descoberta transformou o apartamento em uma cena de crime e deu início a uma investigação de duplo homicídio. A polícia foi acionada e chegou ao local. A investigação foi assumida pelo delegado Marcelo Fagundes. Junto com sua equipe, peritos criminais entraram no apartamento para iniciar a análise técnica. O cenário do crime era um espaço contido. A sala de estar era estreita, conectada a uma cozinha integrada. Próximo a essa área, encontrava-se o quarto preparado para o bebê, com o berço já montado. O trabalho da equipe forense começou de forma metódica. O objetivo era preservar cada detalhe do ambiente. Os investigadores iniciaram a coleta de impressões iniciais e a busca por qualquer elemento que estivesse fora do lugar. A análise visual buscava indícios de luta, objetos estranhos à rotina do casal ou qualquer pista que pudesse levar ao autor do crime. Cada vestígio era fundamental para reconstruir a sequência de eventos que resultou na morte de Letícia Moura e de sua filha, ainda não nascida. A investigação formal estava em andamento.
A atenção dos peritos foi direcionada para a mesa da sala de estar. Sobre a superfície de madeira, havia um documento que se destacava em meio à desordem. Era um rascunho impresso de um acordo de partilha, redigido em uma folha de papel comum. O texto era formal, com cláusulas e espaços designados para assinaturas. A análise visual imediata revelou detalhes importantes. Marcas circulares deixadas pela base de um copo úmido eram visíveis sobre o papel. Próximo a uma das linhas de assinatura, um pequeno borrão de tinta de caneta manchava a folha. Ao lado do documento, repousava um objeto incomum para a rotina da casa. Era uma caneta tinteiro, de cor escura e aparência clássica. O objeto parecia deslocado no ambiente simples do apartamento. A investigação inicial com o marido, Rafael, confirmou um fato importante. Letícia não possuía nem utilizava aquele tipo de caneta. O instrumento de escrita não pertencia ao casal. Portanto, havia sido trazido pelo visitante. Aquele conjunto de elementos, o papel, as marcas e a caneta, deixou de ser apenas um detalhe da cena. Para o delegado Marcelo Fagundes, o documento se tornou a peça central da investigação. Não era apenas um papel, mas uma possível testemunha silenciosa do confronto. Seu conteúdo, a natureza da tinta e as circunstâncias de sua quase assinatura precisavam ser examinados por especialistas. A resposta para o que aconteceu naquela sala poderia estar impressa naquela folha. O documento foi cuidadosamente recolhido e enviado para a perícia grafotécnica. Era a pista mais concreta encontrada até aquele momento. Com a investigação em andamento, Douglas foi convocado a prestar depoimento formal. Como a última pessoa a ter visto Letícia com vida, ele era o principal suspeito. Na delegacia, ele confirmou que esteve no apartamento de Letícia na tarde do dia 4 de agosto. O motivo da visita, segundo ele, era a discussão sobre o imóvel da herança. Douglas admitiu ter levado o documento de acordo de partilha com a intenção de obter a assinatura da cunhada e resolver o impasse. Ele relatou que a conversa se tornou uma discussão acalorada. Letícia, de acordo com sua versão, se recusou a assinar o papel e a concordar com a venda do imóvel. Diante da recusa e do aumento da tensão, Douglas afirmou ter decidido ir embora para evitar que a briga piorasse. Ele descreveu o encontro como um fracasso de negociação e se posicionou como alguém que optou por se retirar de uma situação de conflito. Sua narrativa, no entanto, continha uma omissão crítica. Ao ser questionado pelos investigadores, Douglas não soube explicar por que não acionou socorro. Ele admitiu ter participado de um conflito intenso com uma mulher grávida de 7 meses, mas alegou ter simplesmente deixado o local. Em nenhum momento, após a suposta briga, ele telefonou para o marido dela, para outros familiares ou para serviços de emergência. A sua versão dos fatos terminava no momento em que ele fechou a porta do apartamento. Para a polícia, essa lacuna era mais do que uma inconsistência. Era um ponto central que fragilizava todo o seu depoimento. O documento encontrado na mesa da sala, junto com a caneta tinteiro, foi encaminhado para o Instituto de Criminalística. A análise ficou a cargo da doutora Sônia Alves, uma perita grafotécnica com vasta experiência em casos de falsificação e coação. Seu trabalho era examinar os detalhes microscópicos da assinatura inacabada de Letícia e determinar as circunstâncias em que ela foi escrita. O laudo técnico que ela produziu se tornou uma das peças mais importantes da acusação. A análise começou com o traçado da assinatura. Sob o microscópio, a perita identificou que o movimento da caneta não foi natural. O início da assinatura era hesitante, mas o ponto mais revelador foi a sua interrupção. O traço terminava de forma abrupta, com um pequeno rasgo na fibra do papel. Doutora Sônia Alves descreveu em seu relatório como uma interrupção brusca, consistente com um movimento de parada forçada. Não era o traço de alguém que simplesmente parou de escrever, mas de alguém cuja mão foi interrompida violentamente. O segundo ponto da análise focou na pressão exercida pela caneta. Canetas tinteiro, como a encontrada na cena do crime, respondem de forma sensível à força aplicada. A perícia revelou que a quantidade de tinta depositada no papel era excessiva e irregular. A pressão sobre a ponta da caneta foi tão forte
que a tinta se espalhou levemente pelas fibras do papel, um fenômeno conhecido como sangramento. Essa pressão exagerada não era compatível com o ato de uma assinatura voluntária. Indicava que uma força externa estava sendo aplicada sobre a mão que segurava a caneta. A combinação dos dois fatores era conclusiva. A interrupção súbita, somada à pressão anormal, apontava para um cenário de coação física. O laudo da doutora. Sônia Alves reconstruiu tecnicamente o que provavelmente aconteceu. Letícia não estava apenas se recusando a assinar o documento. Ela estava fisicamente resistindo a uma tentativa de forçá-la a assinar. A assinatura interrompida era o registro do início de uma luta. Essas descobertas científicas contradiziam diretamente o depoimento de Douglas. Ele havia descrito uma discussão verbal, uma briga que terminou quando ele decidiu ir embora. A perícia, no entanto, introduzia o elemento da violência física diretamente ligado ao documento que ele levou. A conversa não apenas esquentou, ela escalou para um confronto físico no exato momento em que a assinatura deveria ser feita. O papel que deveria selar um acordo se tornou a prova de um ataque. A perícia grafotécnica transformou a principal evidência do caso em um testemunho silencioso da agressão. A análise do documento não se limitou à assinatura interrompida. A investigação aprofundou-se no conteúdo do papel, revelando um plano premeditado. A perícia contábil e grafotécnica concluiu que o texto havia sido montado a partir de um modelo de contrato genérico, facilmente encontrado online. As cláusulas originais, no entanto, foram alteradas de forma significativa. As novas condições beneficiavam Douglas de forma desproporcional, garantindo a ele a maior parte dos recursos da venda e acelerando o processo sem as devidas garantias legais para a outra parte. O nome de Letícia Moura já estava inserido no corpo do texto, posicionado de forma a indicar que ela consentia com a venda do imóvel nos termos propostos por Douglas. A formatação sugeria que o documento era uma formalidade final, não um ponto de partida para uma negociação. Outro detalhe fundamental foi descoberto. A data impressa no cabeçalho do acordo não era do dia 4 de agosto. O papel havia sido preparado com dias de antecedência. Essa descoberta foi crucial. Douglas não redigiu a proposta naquela tarde, durante uma conversa. Ele chegou ao apartamento de Letícia com um documento pronto, datado e com cláusulas que o favoreciam de maneira explícita. A investigação concluiu que não se tratava de uma proposta para debate, mas de um instrumento de coação. O objetivo não era discutir, mas obter uma assinatura. Esses elementos, somados, mudaram a natureza da investigação. A visita de Douglas deixou de ser vista como uma tentativa de diálogo que terminou mal. As evidências apontavam para uma armadilha impressa. Ele chegou ao local com um plano definido, esperando apenas a formalização de uma decisão que para ele já estava tomada. O documento era a prova material de que a conversa nunca teve a intenção de ser justa. Era uma tentativa de impor uma vontade, a qualquer custo. Enquanto a perícia grafotécnica analisava o documento, outra frente da investigação se concentrava no corpo da vítima. O laudo da necropsia, emitido pelo Instituto Médico Legal, apresentou conclusões que eliminavam qualquer teoria de morte acidental. O exame revelou a presença de múltiplas lesões nos braços e antebraços de Letícia. Os médicos legistas foram claros em sua classificação. Eram marcas de defesa. Essas lesões, como hematomas e escoriações, indicavam que ela tentou se proteger de um ataque. A natureza e a localização das marcas eram incompatíveis com uma queda simples ou um mal súbito. O corpo de Letícia contava a história de uma luta. A violência do confronto ficou registrada em sua pele, contradizendo a narrativa de uma simples discussão verbal. O laudo também foi conclusivo sobre a segunda vida perdida. A morte do feto, uma menina de 7 meses de gestação, foi declarada como consequência direta da violência sofrida pela mãe. O trauma físico resultou na interrupção da gravidez. Legalmente, isso configurava um segundo homicídio, agravando a situação do agressor. As evidências físicas do corpo de Letícia corroboravam a análise da perita grafotécnica.
A assinatura forçada no documento e as marcas de defesa nos braços formavam uma narrativa coesa. O confronto não começou com a agressão física. Ele começou com a tentativa de coação para assinar o papel. A recusa de Letícia e sua subsequente resistência física resultaram na escalada da violência. A versão de Douglas, de que houve apenas uma discussão verbal, era agora desmentida pela ciência. O corpo de Letícia falava, e suas palavras eram irrefutáveis. Com as evidências físicas consolidadas, a investigação precisava estabelecer o motivo do crime de forma inequívoca. O laudo da necropsia e a perícia grafotécnica haviam demonstrado o que aconteceu dentro do apartamento. Agora, os investigadores precisavam provar por que aconteceu. A resposta foi encontrada nos registros financeiros de Douglas. A análise de suas contas bancárias e de seu histórico de crédito revelou um padrão de endividamento crescente. Ele possuía múltiplas dívidas com instituições financeiras e credores privados. A pressão para obter dinheiro era real e imediata. A descoberta mais importante, no entanto, veio de uma consulta ao sistema bancário. A equipe do delegado Marcelo Fagundes encontrou o registro de uma tentativa de empréstimo feita por Douglas semanas antes do crime. O valor solicitado era alto. Como garantia para a operação, ele havia oferecido o imóvel deixado por sua mãe, o mesmo imóvel que era o centro da disputa familiar. O pedido de empréstimo foi negado pelo banco. O motivo da recusa foi puramente legal. O apartamento ainda estava em processo de inventário e não pertencia legalmente a Douglas. Ele não podia utilizá-lo como garantia para uma transação financeira. Essa tentativa frustrada de obter crédito demonstrou o nível de seu desespero. Ele havia agido de forma precipitada, tentando usar um bem que ainda não lhe pertencia para resolver seus problemas financeiros. Essa informação foi o elo que conectou todas as outras provas. A insistência na venda do imóvel não era apenas uma questão de opinião ou de necessidade abstrata. Era parte de um plano concreto para liquidar dívidas. A recusa de Letícia e Rafael não era apenas um obstáculo familiar, era a barreira que o impedia de acessar o dinheiro de que precisava urgentemente. Para corroborar a evidência financeira, os investigadores coletaram novos depoimentos de familiares e amigos próximos. As testemunhas confirmaram a pressão que Douglas exercia sobre o irmão e a cunhada. Relataram que, nas semanas que antecederam o crime, sua insistência havia se tornado mais agressiva. Ele fazia telefonemas constantes e enviava mensagens, argumentando que a venda era a única saída para todos. O quadro pintado pelos depoimentos era o de um homem encurralado por suas próprias finanças. A combinação das provas era conclusiva. O documento de partilha manipulado, a visita ao apartamento e a tentativa de forçar a assinatura de Letícia não foram atos impulsivos. Foram a culminação de um plano motivado por desespero financeiro. A ganância pelo patrimônio familiar era a força motriz por trás de suas ações. O imóvel não representava mais uma memória da mãe, mas um ativo financeiro a ser liquidado. A investigação havia estabelecido o motivo. Não se tratava de uma briga familiar que saiu do controle, mas de uma tentativa de coação que, diante da resistência da vítima, escalou para a violência fatal. Com as evidências reunidas, a fase de investigação foi concluída. O delegado Marcelo Fagundes formalizou o inquérito, apresentando um conjunto de provas materiais e testemunhais contra Douglas. A perícia grafotécnica do documento, os laudos da necropsia, a descoberta da tentativa de empréstimo e os depoimentos de familiares formaram uma base sólida para a acusação. Com base nesse material, o Ministério Público ofereceu denúncia. Um mandado de prisão preventiva foi expedido e Douglas foi detido. Ele foi formalmente indiciado por duplo homicídio qualificado. A primeira qualificação foi o motivo torpe, impulsionado pela ganância e pela disputa financeira da herança. A segunda foi o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando a vulnerabilidade de Letícia por sua gravidez e o fato de o ataque ter ocorrido em sua própria casa, sob o pretexto de uma conversa amigável. A morte do feto
foi tratada como um segundo homicídio, conforme a legislação. O caso foi levado a júri popular. No tribunal, a promotoria construiu sua argumentação de forma metódica, centrada nas provas científicas. A defesa de Douglas sustentou a tese de que houve uma discussão verbal que escalou para uma briga, mas negou a intenção de matar. Alegaram que a morte foi uma consequência não intencional de um confronto físico, uma tragédia, mas não um assassinato premeditado. O ponto central da acusação foi a apresentação do documento de partilha. A perita Sônia Alves foi chamada a depor e explicou, em termos claros para os jurados, como a assinatura interrompida e a pressão excessiva da caneta tinteiro eram evidências de coação física. A promotoria argumentou que o crime começou naquele momento, na tentativa de forçar Letícia a assinar um acordo que a prejudicava. O papel não era uma proposta, mas uma arma de intimidação. Em seguida, foram apresentados os laudos médicos. As fotografias das marcas de defesa nos braços de Letícia foram exibidas, provando que ela havia lutado por sua vida. A promotoria conectou essa evidência física à análise do documento, argumentando que a luta começou como uma resistência à assinatura forçada. O laudo que confirmava a morte do feto como resultado direto da agressão reforçou a gravidade do ato. O motivo financeiro foi a peça final. A acusação apresentou os registros das dívidas de Douglas e a prova de sua tentativa frustrada de usar o imóvel como garantia para um empréstimo. Isso demonstrou ao júri que ele não estava apenas em uma disputa familiar, mas em uma situação de desespero financeiro, onde a venda do apartamento se tornara uma necessidade urgente para ele. A defesa não conseguiu refutar as evidências periciais. A narrativa de uma simples discussão verbal foi desconstruída pela ciência. A premeditação ficou evidenciada pelo fato de Douglas ter levado ao encontro um documento já pronto, com cláusulas que o beneficiavam e com data anterior ao encontro. Após os debates, o conselho de sentença se reuniu. A deliberação foi breve. Douglas foi considerado culpado por todas as acusações. O juiz proferiu a sentença, condenando-o por duplo homicídio qualificado. A justiça havia sido feita, mas o processo legal apenas formalizou o fim de uma família. Da sala do tribunal, Douglas foi levado diretamente para o sistema prisional para iniciar o cumprimento de sua pena. O capítulo judicial do caso estava encerrado. A condenação de Douglas encerrou o processo judicial, mas não a dor da família Moura. O veredito trouxe uma resolução legal, mas as consequências do crime se mostraram permanentes. Para Rafael, o viúvo, a vida foi redefinida pela perda. Ele perdeu a esposa, Letícia, e a filha que ainda não havia nascido, em um único ato de violência cometido por seu próprio irmão. A estrutura de sua família foi completamente destruída. Durante o julgamento e nos meses que se seguiram, a família recebeu acompanhamento especializado. A assistente social, Carla Nunes, foi designada para o caso. Seu trabalho consistia em oferecer suporte psicológico e prático, auxiliando nos depoimentos e no complexo processo de luto. A intervenção profissional foi necessária para lidar com um trauma que envolvia luto, violência e uma profunda traição familiar. O centro da disputa, o imóvel da herança, mudou permanentemente de significado. Antes do crime, o apartamento representava a memória da mãe de Rafael e Douglas, um legado material de sua história. Após o julgamento, ele se tornou um símbolo de ganância e tragédia. A família, agora fragmentada, passou a ver a propriedade como a origem da destruição. O bem que deveria unir os irmãos em memória se transformou em um lembrete físico da violência que os separou para sempre. O crime não destruiu apenas a vida de Letícia, ele rompeu os laços familiares de forma definitiva. O caso de Letícia Moura ultrapassou os limites do tribunal. Ele se tornou um assunto de debate público em Belo Horizonte e em outras regiões do estado. O crime expôs duas questões sociais de forma clara. A primeira era a violência gerada por conflitos de herança. A segunda era a vulnerabilidade de mulheres grávidas em situações de pressão familiar e financeira. Após a repercussão do caso, delegacias locais e programas de rádio e televisão
registraram um aumento nos relatos sobre brigas por bens. Famílias que antes mantinham suas disputas em privado passaram a buscar as autoridades ou a expor suas situações, temendo que a tensão pudesse escalar para a violência. O crime de Douglas contra a cunhada funcionou como um catalisador para discussões que, até então, ocorriam a portas fechadas. A história de Letícia passou a ser utilizada como exemplo em campanhas de orientação jurídica. Advogados e especialistas em direito de família começaram a citar o caso para alertar sobre a importância de documentação clara em processos de inventário. A recomendação principal era a busca por acompanhamento profissional para mediar conflitos antes que eles pudessem escalar. O caso ilustrava o pior cenário possível de uma disputa patrimonial sem mediação adequada. Grupos de apoio a gestantes em situação de violência também incorporaram o caso em seus materiais de alerta. A história servia como um exemplo extremo dos riscos que uma mulher grávida pode enfrentar em um ambiente familiar hostil, especialmente quando há disputas financeiras. A vulnerabilidade de Letícia, em seu próprio lar e diante de um parente próximo, tornou-se um ponto central para conscientizar outras mulheres em situações de risco. Dessa forma, um crime individual se transformou em um alerta coletivo. O nome de Letícia Moura ficou associado não apenas à tragédia, mas também a um chamado por mais clareza e mediação em questões de patrimônio familiar. O legado de seu caso foi a conscientização de que disputas por herança, quando movidas pela ganância, podem destruir muito mais do que apenas relações familiares. A sala de estar do apartamento de Letícia Moura foi o cenário de uma negociação que terminou em tragédia. O espaço, que abrigava os preparativos para a chegada de uma nova vida, foi transformado pela ganância. Um documento, uma caneta e uma assinatura forçada foram os elementos que iniciaram a violência. O berço montado no quarto ao lado se tornou um símbolo do futuro que foi interrompido por uma disputa material. O conflito expôs como uma briga por patrimônio pode destruir os laços familiares mais fundamentais, transformando um irmão em agressor e um lar em cena de crime. A história de Letícia e sua filha deixa uma pergunta central e perturbadora. Até onde alguém pode ir para não perder um patrimônio, mesmo que isso signifique destruir a própria família? Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.